verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Mas, versículo 24 do capítulo 18, se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Permitam-me com vocês, a partir desses dois pequenos versículos, em contraposição, olhar para a riqueza do que Ezequiel nos fala e que é necessário para que nós estejamos atentos a uma dinâmica simples do caminho de conversão. A conversão, ela tem uma característica fundamental. A partir do momento que alguém se converte, volta-se para o Senhor. E aqui é importante deixar claro, essa conversão não é a mudança de um lugar, de uma confissão. A conversão aqui significa voltar-se para o Senhor, para aquele dia do qual nós nunca deveríamos desviar o nosso olhar. Uma vez que um pecador volta-se para o seu Senhor, se arrepende, aquilo que ele cometeu de erros está no seu passado. Deus não se lembrará mais. Inclusive, uma vez que uma pessoa arrependida vai até ao sacerdote, se confessa arrependida e, portanto, arrependida, assume o compromisso de não voltar a pecar, recebendo a absolvição, aqueles pecados não existem mais. Seja os que ela se esqueceu, seja aqueles que ela confessou. Então, uma vez arrependido, o pecado não existe mais. O passado, sim. E o passado, nós não nos esquecemos dele para aprendermos com ele. Uma vez convertidos,
trilhamos o caminho após a confissão como novas criaturas, sem o pecado. É uma nova história. Uma vez, sendo bom e justo, sendo correto, uma vez cometido um pecado, esse pecado nos marca. E daí há uma necessidade de reavaliar se eu fui bom até aqui e aqui errei. É importante que eu olhe para o que eu errei, como errei, e arrependido, confessado, volte a trilhar um caminho adequado, segundo a palavra de nosso Deus, segundo a fé cristã. Parece estranho essa fala, mas é simples. Você pode ser a melhor pessoa para os seus filhos. Pode ser o melhor marido para a sua esposa, ou a melhor esposa para o seu marido. No dia que comete um erro, e grave erro, o que pesa? Um marido com 30 anos de fidelidade, no primeiro dia que ele trai a sua esposa, o que a esposa se lembra? Dos 30 anos ou daquilo que foi o erro cometido, a traição? Parece estranho, agora com esse exemplo? Você pode ter um amigo de 30 anos e num determinado dia, depois de 30 anos, ele trai a sua confiança. O que pesa mais, os 30 anos ou a traição da confiança? Então, sem romantismos, vamos olhar com objetividade para aquilo que Ezequiel está dizendo. Uma vez que o homem se converte, o que vale é o caminho da sua conversão. Para Deus é isso que conta, e é isso que Ezequiel está dizendo. Uma vez que ele erra, está pesando o seu erro. E a partir das escolhas feitas, ou daquilo que vive, seja o pecado, ou seja a conversão, existem consequências inerentes ao futuro. O que Ezequiel está dizendo é isso, não é Deus ou o Senhor que condena alguém. Não é Deus que quer que alguém morra. Pelo contrário, não é Deus que quer que alguém sofra. Não é Ele que joga os seus castigos sobre os seres humanos. Não. São as consequências dos passos que damos. Ninguém mais tem responsabilidade nas nossas escolhas do que nós mesmos. E as nossas escolhas caem como consequências também sobre aqueles com quem nós nos relacionamos. Afinal de contas, a traição de um homem e de uma mulher pode prejudicar a seus filhos. Quantos daqueles que em processo de separação não veem seus filhos, que eram meninos e meninas bem tranquilos, de repente se tornarem um pouco desajustados ou estarem um tanto quanto desequilibrados nas suas relações? Não é óbvio isso? Tem consequências. Não estou dizendo que as pessoas não devam fazer isso ou aquilo. Eu estou querendo dizer simplesmente que nós temos, por exemplo, agora, uma situação onde, por mês, podemos ter um acréscimo de 3 milhões de reais nas despesas da Câmara, porque os deputados não têm a responsabilidade de equilibrar aquilo conforme o número de população de cada estado. Ou então, e vejam uma coisa, isso está ligado a todos os partidos. Não tem esquerda, direita, ser vergonhice de todo mundo. Ou então, sejamos honestos,
Pensemos um pouco esse calor que nos atinge na região sudeste, particularmente em Minas Gerais, num período que deveria ser mais ameno, ou começar uma temperatura mais amena. Será que é tudo pura coincidência e não há nenhum pouco de consequências quanto ao nível de poluição que nós causamos no nosso meio ambiente? Não vamos entrar pelo meio ambiente, porque aí, é claro, algumas pessoas vão dizer, ah lá, aquele padre é comunista. Como está em voga, nem sabe o que é isso, mas tudo bem. E saberia que eu não sou mesmo. Ou então vamos ver outra coisa. Olhemos para uma pequena comunidade do interior. Imaginemos uma pequena comunidade com em torno de 100 pessoas que lá se unem e celebram. Tem uma pessoa que, por não acreditar, só imaginemos, isso não acontece em nenhum lugar do país, nem nas grandes e nem nas pequenas comunidades. Uma simples pessoa católica, fervorosa, de fé, porque ela não concorda com o caminho que a comunidade decidiu de organizar a catequese, ela faz todo o trabalho demoníaco de atrapalhar a catequese. E, por coincidência, essa pessoa consegue complicar tanto que dentro de 2 anos não se tem mais catequese naquela comunidade. A comunidade corre o risco de morrer. E a responsabilidade é de quem? Vai dizer que é Deus que virou as costas para essa comunidade? Ou simplesmente porque o evangelho perdeu a sua força? Não. É porque a consequência irresponsável de uma pessoa pode destruir muito. Feito esses preâmbulos e essas apresentações dessas circunstâncias, o que Ezequiel está dizendo é: se nós sofremos, é porque existem escolhas erradas. Se nós vivemos, é porque muitos também assumiram escolhas corretas. Enfim, qual é a sua escolha? A escolha de cada um de nós é pautada não pela mera repetição de versículos ou simplesmente por nos preocuparmos com o que não devemos fazer. Escutamos, não matarás. Ora, o não matarás pode ser entendido muito simplesmente: promoverás a vida. Mas sabemos bem que não matamos alguém simplesmente enfiando-lhe a faca ou dando-lhe um tiro. Matamos as pessoas quando a nossa língua, a nossa conduta e a nossa postura fazem com que alguém seja reduzido à mentira ou ao preconceito que nós carregamos por essa pessoa e espalhamos com uma língua venenosa aos que estão ao nosso redor. Todo aquele que diz patife, todo aquele que diz tolo, todo aquele que agride, qual a imagem que ele tem da pessoa que está à sua frente? Qual o nível de responsabilidade que ele tem com o que fala? E lembremos-nos que já foi dito pelo próprio Eclesiástico: aquilo que o homem fala mostra aquilo que ele é. Então, se és capaz de dizer patife, tolo, ou qualquer outra coisa que agrida a dignidade de alguém, qual é a compreensão de dignidade de uma pessoa que você carrega? E o mais interessante é que nós lemos a Escritura, lemos a palavra de Deus, mas nós a lemos de modo um tanto quanto viciado. Permitam-me. A nossa perspectiva de
conversão cristã passa não só pela capacidade de olhar o que está de errado no mundo. Ela toca inevitavelmente na conduta de cada um. O porquê? Se a imagem que carrego de um ser humano dentro de mim caracterizar os outros menos importantes do que eu, ou colocados em uma condição de inferioridade a mim, mostra que dentro de mim tem crescido mais o princípio farisaico e legalista que Jesus combateu. Versículo 23 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus vai dizer: portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Já escutei reflexões, e não foram poucas, que dizem que esse versículo está da seguinte maneira: quando você sentir alguma coisa que o seu irmão te ofendeu, olhem só, quando o seu irmão te ofendeu, você vá lá e peça perdão. Então quer dizer que é o meu irmão que me ofendeu. Não é assim que a gente entende esse versículo? Mas não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito nesse versículo é: quando teu irmão tiver alguma coisa contra ti. Quando é que alguém tem alguma coisa contra a gente? Quando a gente faz o que não deve. Logo, quando eu me lembrar que eu, no exame de minha consciência, me lembrar que fiz mal a alguém, eu preciso ir até ele e eu preciso pedir a reconciliação. Eu não sei para vocês, mas eu acho que isso dá uma reviravolta muito grande. Não é? Porque mais do que ficar lembrando o que os outros fizeram conosco, é avaliar o que eu fiz para com alguém. Lembrar-se do tapa que deu é difícil, mas ninguém nunca esquece do tapa que leva, correto? Mas é necessário que nós nos lembremos das vezes em que nós batemos e não foi adequado esse tapa. Portanto, meus queridos, simplesmente quero dizer, nós todos precisamos realmente, no exercício espiritual, avaliar como nós contribuímos ou não para que o sonho de Deus se instale no meio do mundo. Não são os outros os responsáveis por fazer o meu papel. Quem delega aos outros o seu papel não perdeu a responsabilidade de cumprir aquilo que lhe foi atribuído. Pensemos agora, bem simplesmente. É vergonhoso nós vermos o número de pessoas que precisam receber os seus auxílios porque estão incapacitados por inúmeras circunstâncias de exercer as suas funções no mercado de trabalho e precisam receber o seu auxílio pelo INSS,
que uma vez tendo adoecido ou tendo sofrido um determinado acidente estão impossibilitados de trabalhar, é legal que essas pessoas, uma vez comprovado que realmente estão incapacitadas, dentro de todas as circunstâncias jurídicas a serem levadas em consideração, que a pessoa que contribui com o INSS receba o seu auxílio. É vergonhoso quando nós vemos em determinados lugares alguém que precisa receber esse auxílio e por uma burocracia terrível não consegue recebê-lo. Conheço casos de pessoas que, em tratamentos de câncer, têm protelada o seu direito, porque recebem negativas constantes e é avaliado por médicos dizendo não há menor condição de trabalho, e daí, então, fica-se esperando esse benefício. Inevitavelmente, quem é o responsável? É somente o atendente? Ou a burocracia, que é muito grande, é só o atendente? Não. O atendente tem um superior. O seu superior tem outro superior. O superior tem outro superior. A cadeia inteira é responsável por essa negligência, ainda que o último lá em cima não saiba da história da Mariazinha. E as consequências de tamanhas negligências é que há pessoas que ficam 3, 4, 5, 6 meses sem receber aquilo que é necessário para o sustento. Percebam, isso não é um problema partidário. Isso é um problema de governo, de ordem. E sempre existiu em nosso país. Sempre. Por quê? Porque erros passados fizeram com que o sistema de previdência falisse, não conseguisse se sustentar. Inúmeros erros, desde JK. Agora, vamos dizer que a consequência da escolha errada de um não interfere na vida de tantos outros que não têm nada com aquela escolha? Porque hoje, se existe uma pessoa que não consegue receber o seu benefício adequadamente do INSS, é porque alguém lá atrás já fez uma escolha errada e outras escolhas e omissões continuam acontecendo. Por que eu estou falando isso? Simples. Podemos viver uma vida totalmente correta, mas uma escolha errada pode fazer mal a muitas outras pessoas. É necessário que eu avalie as minhas escolhas erradas para não cometer os mesmos erros. Que o Senhor nos ajude, tão simplesmente, a deixarmos crescer em nós a consciência de maior fidelidade a Jesus e olharmos quais são as nossas escolhas erradas que contribuem para o sofrimento de tantos ao nosso redor e que ninguém pode tirar a nossa responsabilidade.